Olá, família do Excel. Nona aula. Estão ansiosos? Desta vez já vamos começar com cálculos. Vamos falar sobre constantes, sobre endereços relativos e vamos transcrever expressões matemáticas para o Excel. Vamos dar aqui os primeiros passos para que depois se torne muito mais fácil. Por isso, não se esqueçam de deixar aqui o vosso like, subscrever o canal e ativar o sininho para receberem todas as notificações dos novos vídeos de forma automática e em tempo real. Não se esqueçam, se quiserem saber mais conteúdo mais avançado, cá em baixo tem o acesso ao Telegram, é um grupo gratuito que permite que vocês vejam vídeos já mais avançados. No entanto, este curso será do zero até ao avançado, ou seja, do aprendiz até ao gênio, de forma a que vocês consigam aproveitar ao máximo e consigam elevar os vossos conhecimentos. Por isso, vamos para a folha de cálculo. Olá, eu sou o Genius. Não se stresse. Eu estou aqui para ajudar. E aqui estamos nós. Antes de mais, é importante ter aqui uma definição de constante. Constante é um item que obtém um valor que nunca irá mudar. Por exemplo, quantos meses tem um ano? 12. E nunca muda. Um ano tem sempre 12 meses. Certo? Quais são os meses? Janeiro, fevereiro, ou seja, o primeiro mês é o janeiro, o segundo é o fevereiro. Isto são constantes, nunca muda. Enquanto uma variável significa que é um item que guarda um valor que pode ir alterando ao longo do tempo. Enquanto uma constante não, será sempre o mesmo valor. Por isso nós aqui vamos trabalhar com constantes e referências relativas para vocês perceberem aqui um bocadinho dos erros que quem começa comete. E normalmente comete porquê? Porque utiliza constantes onde não deveria usá-las. Por exemplo, temos aqui quatro operadores aritméticos: a soma, subtração, multiplicação e divisão. Tem aqui a explicação se vocês tiverem dúvidas. E o que nós queremos é somar o valor 1 com o valor 2. E normalmente, utilizando uma forma por constantes, e não se deve utilizar, a não ser que eu queira utilizar, por exemplo, o valor de π, 3,1415, etc., é um valor constante que nunca muda. E nesse sentido, aí sim, nós devemos utilizar constantes. Neste caso em concreto, eu não deveria utilizar, eu vou utilizar e vou-vos mostrar onde é que está a falha e depois vou fazer com aqui a forma por referências de endereços relativos. Então, normalmente, qualquer cálculo no Excel deve começar sempre o sinal de igual. Há quem comece pelo sinal de mais, mesmo que faça outra operação, porque ele depois automaticamente vai colocar um sinal de igual antes do mais. E então tudo vai correr bem. Mas não há essa necessidade de ter essa dupla identificação. Também é possível fazer cálculos colocando arroba em vez do sinal de igual. Porém, vamos pelo básico, vamos começar como deve ser e então eu faço o sinal de igual e agora eu vou utilizar a constante. Em vez de utilizar aqui esta célula, vou utilizar a constante. Vou pôr 3 mais 3, que é este valor. Ou seja, eu estou a utilizar constantes e vou fazer Enter. Reparem, igual 4 menos 2. Igual 5 vezes o asterisco que representa o vezes. 5 vezes 3. Igual a 8 a dividir por 4. E vocês dizem, mas isto está tudo bem. É verdade, os cálculos são todos corretos. Porém, se eu mudar, porque a vantagem do Excel é que eu preparo um quadro, um mapa complexo com uma série de cálculos, quando eu alterar os valores, ele automaticamente refaz todos os cálculos. Esta é a vantagem do Excel. Eu tenho trabalho uma vez em vez de estar sempre a fazer 9. Porque, reparem, se eu agora colocar aqui um 5, ele diz que 5 mais 3 é 6.
que está incorreto. Então eu teria que estar a refazer o cálculo, o que não faz muito sentido. E reparem, isto acontece porquê? Porque eu estou a utilizar constantes aqui, quero os valores iniciais. E então não é a melhor forma como vocês podem calcular. Como é que nós podemos resolver isto? Utilizando endereços relativos. E o que é um endereço relativo? Basicamente é a identificação da célula. Neste caso, eu quero fazer a soma do J12 mais o L12. Reparem, está aqui L12, J12. Para vocês não estarem a fazer a interseção da coluna com a linha, podem simplesmente utilizar aqui a caixa de nome para identificar a célula. Mas nós não precisamos sequer escrever. Eu podia realmente fazer aqui igual a J12 mais L12. Só que eu posso me enganar. Para que não haja este problema, eu faço igual, clico na célula que contém o valor que eu quero e ele automaticamente escreveu para mim a identificação mais a outra célula. E neste caso eu estou a utilizar endereços relativos. Isto faz o quê? Quando eu alterar o valor, reparem, 32 mais 3 dá 35. E aqui continua a dar o mesmo cálculo. Por isso é preciso ter aqui algum cuidado para que as coisas sejam feitas da melhor forma, para que num futuro, ao alterarem os valores, automaticamente os cálculos estejam corretos. Então aqui, igual a este valor, que é o valor 1, menos o valor 2. Igual ao valor 1 vezes o valor 2. Igual ao valor 1 a dividir o valor 2. E reparem, sempre que eu alterar os valores, ele automaticamente faz o cálculo, seja que valor eu altere, ele faz o cálculo sem qualquer problema. Ok? Temos aqui outra situação, expressões matemáticas. Como é que eu transfiro ou transcrevo uma expressão matemática para o Excel? À partida, se não for uma expressão muito complexa, é bastante simples. Se for uma expressão muito complexa, tem que ter aqui algum conhecimento matemático, mas nada que não se resolva. Então, reparem, eu quero fazer esta operação. Então, faço igual, e aqui vou utilizar as constantes. Porquê? Porque eu não tenho aqueles valores escritos em lado nenhum. Vou utilizar as constantes, a não ser que eu colocasse estes valores aqui num conjunto de células e iria buscá-los. Neste caso é só para resolver aquela expressão matemática, então vou utilizar as constantes. Então, 7 menos 2 vezes 3 mais 1 vezes, e agora entre parênteses, menos 4. Eu não preciso de colocar entre parênteses o menos 4, porque ele resolve facilmente o vezes e o menos junto. Ele não tem qualquer problema nisso e já vos vou mostrar como isso acontece. Reparem, e dá menos 3. Então, como é que o cálculo é feito? Vocês sabem que na regra da matemática, ele primeiro faz as multiplicações e as divisões, da ordem que apareçam em primeiro lugar, e só depois faz as somas e as subtrações. Então, reparem, se eu fizer aqui 2 vezes 3 dá 6, ou seja, dá menos 6. E aqui 1 vezes menos 4 dá menos 4. Então, se eu fizer aqui a operação de menos 6 mais menos 4, ou seja, menos 6 menos 4 dá menos 10. Menos 10, 7 menos 10 dá menos 3. Está corretíssimo. Se eu fizer a mesma coisa, mas sem os parênteses, porque ali não há nenhuma situação que me obrigue a ter os parênteses fazem sentido se eu pretender que uma operação de uma soma ou de uma subtração seja feita antes de uma multiplicação ou divisão. E aí os parênteses têm a prioridade. Então, reparem, eu vou colocar 7 menos 2 vezes 3 mais 1 vezes menos 4. Não estou a colocar parênteses nenhuns e vão ver que ele dá exatamente o mesmo resultado. E cá está, menos 3, não tem problema nenhum. Eu vou colocar aqui um espaçozinho antes do sinal de igual para que a expressão fique aqui visível para vocês. E aqui vou fazer o mesmo. E assim vocês podem verificar o que é que eu utilizei para transcrever aquela expressão matemática para aqui. Então vamos fazer aqui esta rapidamente. Não vou pôr os parênteses, vou fazer direto e depois coloco os parênteses para vocês confirmarem que efetivamente isto menos 4, que vai dar o mesmo resultado. 9 vezes 5 mais 20. E agora vai ter que dar o mesmo resultado com os parênteses, porque ele
Excel resolve isto facilmente, sem qualquer problema. Menos 9 vezes 5, mais 20. E, mais uma vez, vou colocar esta aqui. Esta vou colocar aqui um espaço. E porquê que eu coloco um espaço? Se eu colocar um espaço antes do sinal de igual, ele pensa que eu estou a escrever um texto, uma string. Então logo não vai fazer cálculo nenhum. Há outra forma de mostrar a informação e buscar a uma célula através de uma função, mas eu irei mostrar isso mais para a frente. Aqui igual a 6 a dividir por 2, mais 3 vezes 8, menos 13. Reparem, não tem parênteses, não preciso fazer nada e está resolvido. Eu vou dar aqui um espaço e fica feito. Se eu quiser obter o resultado, eu faço uma cópia com o Ctrl e depois utilizo aqui o limite da célula selecionada e agora vou aqui, apago o espaço e dou Enter e temos aqui a expressão e aqui temos o resultado. Desta forma fica bastante fácil. Se eu quiser fazer o mesmo aqui, com o Ctrl arrasto aqui para o lado, tiro o espaço do início, dou um Enter e ele faz o cálculo. E aqui vou fazer o mesmo, copiar para aqui, tiro o espaço do início e dou Enter e dá o cálculo. Pronto, bastante simples, penso eu. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu terei todo o prazer em explicar de outra forma, se assim for necessário. Então, o próximo. Temos aqui mais um operador aritmético, neste caso é a potência elevado a qualquer coisa, e temos aqui a função também da raiz quadrada, para vocês perceberem que nós não precisamos utilizar uma função que é a raiz Q, mas eu vou fazer das duas formas para vocês perceberem como é que se pode calcular esta informação. Aqui já vamos utilizar o cálculo por endereços relativos, e eu faço neste caso igual a este mais este, acaba por ser uma revisão. Eu agora utilizei, em vez do rato, utilizei a seta direcional, uma vez que está aqui ao lado, igual, reparem, posso andar para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda, agora menos e ando para a esquerda. Posso fazer isto, ou igual, clico no rato, asterisco, que é o vezes, e clico aqui nesta, e desta forma eu tenho a certeza que não me vou enganar, porque eu estou a ver exatamente onde estou a clicar. Este elevado. O elevado é para pôr o acento circunflexo. O que vai acontecer é que não vou vê-lo, só quando agora colocar a outra célula é que ele vai aparecer. No entanto, não apareceu porque eu esqueci-me de dar um espaço. Então, reparem, igual, acento circunflexo, dou um espaço e já me vai aparecer o acento circunflexo e agora aqui o 3. E o que é este acento circunflexo? Eu estou a dizer que é 2 elevado ao cubo. Basicamente, se eu for aqui ao inserir símbolo, equação, eu posso... Perdão. Equação de tinta digital, posso fazer aqui, a conta era 2 elevado ao cubo. 2, e agora ponho um 3. Reparem que ele automaticamente reconheceu o que eu pretendia. E faço inserir. Isto é uma forma de vocês poderem ter esta informação para identificar o que é que nós queríamos através do inserir símbolo, equação, e depois tem uma série de situações que vocês podem utilizar. Já existe uma série de situações que facilita. Se eu pretender frações, posso simplesmente vir buscar esta e escrevo um valor em cima e um valor em baixo. E fico com uma fração feita de uma forma muito simples. Não sei se conheciam, digam aqui nos comentários se conheciam esta situação de colocar equações diretamente. Não faz o cálculo, é só para mostrar, e depois eu poderia fazer o cálculo daquela forma que vos mostrei ainda há pouco na transcrição. Como é que nós resolvíamos aqui a raiz quadrada de 100 utilizando uma fórmula ou uma função? Escrevam aqui. Entretanto, não se esqueçam, deixem o vosso like, subscrevam o canal e ativem o sininho para receber as notificações. E já agora partilhem com mais pessoas para nós podermos aqui mostrar a mais gente este conteúdo que é gratuito e acho que é bastante relevante para que as pessoas possam evoluir no Excel. Então eu posso fazer isto de duas maneiras. Se for uma fórmula, eu faço igual ao valor que está aqui nesta célula. Tenho que clicar aqui um bocadinho antes.
para não apanhar ali aquele símbolo da raiz quadrada. E agora faço elevado a 0,5. Porque se eu elevar um valor a 1,5, ou seja, elevado a 0,5, ele faz uma raiz quadrada. A raiz quadrada de 100 é 10. Toda a gente sabe que a raiz quadrada de 25 é 5. Então vamos ver se bate certo. É verdade, a raiz quadrada de 5 é 5. Como é que eu faria com uma função? Existe uma função chamada raiz Q, que é de quadrada. E agora vou dizer qual é o valor. Neste caso é o valor que está naquela célula no P12, que vai me dar 5 de certeza absoluta. Se eu mudar aqui o valor para 100, outra vez, vocês vão ver que deu 10. Esta é uma forma bastante simples de vocês efetuarem a transcrição de expressões matemáticas para o Excel e também poderem utilizar os operadores aritméticos. Neste caso temos aqui 5 operadores aritméticos que vos vai ajudar na obtenção dos resultados pretendidos. Por isso, se necessitarem, utilizem sempre entre estes relativos. Desta forma, basta que vocês alterem os valores e ele automaticamente apresenta o cálculo sem terem que refazer toda a fórmula. Por isso, obrigado e até ao próximo vídeo.